Então, gente, o Enem está chegando e eu decidi aqui vir conversar com vocês a respeito de um assunto que é muito recorrente na redação do Enem, no que diz respeito aí ao repertório sociocultural, né? Eu vejo aí com a minha experiência que um dos principais medos, né, das pessoas que vão fazer o Enem estão associadas ao repertório, que às vezes a pessoa tem medo de iniciar uma redação porque não conhece nenhum repertório, tem medo de chegar no tema também e não saber nenhum repertório específico para o tema, não saber desenvolver esse tipo de repertório, não ter uma adequação, né, em relação ao tema da redação, às vezes também preocupa demais em estudar por eixos temáticos em relação a isso, e fica com medo, né, de fazer redação, de desenvolver a redação por conta da questão do repertório sociocultural. Então eu quero conversar com vocês a respeito desse tópico, desse repertório. Eu vou apresentar para vocês também algumas redações que obtiveram nota 1000 no Enem, né? Fazer aqui uma análise de texto, uma comparação. Esse material que eu estou apresentando aqui para vocês é o mesmo que o corretor utiliza para avaliar a sua redação do Enem também, né? Que é o Manual de Correção do INEP. Vai ser uma coisa bem rápida, estou começando agora, fazendo alguns testes aqui, uma das primeiras lives que eu estou fazendo. E fazer esse teste aqui, né, para ver se dá certo e passar essa informação aqui para vocês a respeito do repertório sociocultural, né? Esse material aqui é o material de avaliação, né, da cartilha do Enem de 2019. Os exemplos aqui dessa cartilha estão relacionados à redação nota 1000, né, do Enem aqui de 2018, né, que sempre a cartilha que o INEP lança, ela pega os exemplos das redações nota 1000 do ano anterior. E eu trouxe essa cartilha aqui para conversar com vocês, né, em relação a essa parte aqui da argumentação e relação do repertório aí na redação do Enem. Então, primeiro, o que é um repertório sociocultural? Um repertório sociocultural está associado a áreas de conhecimento, está associado a conhecimentos que extrapolem os textos motivadores. É tudo que está associado aí a filosofia, sociologia, história, geografia, biologia, você pode usar também séries, filmes, vídeos em relação a isso, tudo para defender o seu ponto de vista. Todo o repertório na redação do Enem é válido. O repertório não se restringe apenas a citações de filósofos, de sociólogos ou então de algum autor em relação ao texto. Então você pode ter essa dinamicidade do repertório para associar com diversos temas. Você não precisa ficar restrito simplesmente a algum tipo de repertório. Você não precisa utilizar só o repertório da Constituição, por exemplo. Você tem uma gama, uma infinidade de possibilidades que você tem para utilizar o repertório. Porque nenhum repertório na redação do Enem é melhor do que o outro. Não existe um repertório melhor em relação ao outro na redação do Enem. Para o edital, você utilizar a Turma da Mônica de repertório e utilizar Machado de Assis, por exemplo, é a mesma coisa. Porque esses dois tipos de repertório são legitimados, pertinentes e vai ser o uso produtivo que vai estar associado com a integração das suas ideias com o texto na redação do Enem que vai fazer você pontuar. Repertório é avaliado do mesmo modo. Por isso, não existe um repertório melhor em relação ao outro, certo? E é isso que eu queria comentar aqui com vocês, porque vê muito aí na mídia, né, em relação a apostas de tema, em relação se o tema cai tal, qual repertório que você vai usar. Mas uma coisa que eu sinto falta é em relação à avaliação e explicação desse tipo de repertório. Como você pode integrar esse repertório ao projeto de texto na sua redação do Enem? Então, esse vai ser um dos principais objetivos, né, que eu montei aqui essa live para poder pegar e conversar aqui com vocês em relação a isso. Beleza, em relação à avaliação do repertório. O repertório ele é classificado em 3 características, que é no caso, ser legitimado, ser pertinente e ter o uso produtivo do repertório sociocultural. E como que isso funciona? O que é ser um repertório legitimado? É um repertório que extrapole os textos motivadores. É um tipo de repertório que tenha uma base teórica em outras áreas de conhecimento, que eu tinha citado exemplo aí para vocês a respeito da filosofia, da sociologia, da história. Você pode usar também filmes, séries, desenhos animados, não tem nenhum problema. Nenhum repertório, mais uma vez, é melhor do que o outro. Todos os repertórios vão ser avaliados aí da mesma forma. E quando a gente observa aqui a questão do manual, né, de correção do INEP, em relação aí à avaliação do repertório sociocultural, a gente tem aqui uma parte do manual do INEP que comenta, né, um pouco sobre esse tipo de repertório. O que é um repertório legitimado, se ele está associado ao tema da redação, se ele faz referência às suas ideias, tudo aqui está nessa parte desse manual. Agora eu vou ler aqui alguns trechos, né, para ficar mais fácil aqui de você visualizar a relação desse repertório com o projeto de texto, com a sua argumentação, com a justificativa do seu ponto de vista. Aqui ele traz aqui um trecho, né,
em relação à redação do ano aqui de 2018, né, que o tema foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Aqui tem um trecho aqui de uma redação. Né? A pessoa, para associar com esse tema, ela utilizou aqui o argumento de Kant. Segundo Kant, a menoridade é o conceito de não ser capaz de pensar por si próprio. Perceba que esse repertório ele é legitimado por outras áreas de conhecimento, no caso a filosofia. É pertinente ao tema? Faz alguma referência a algum elemento temático da frase da redação? Sim. Faz um elemento temático da frase de redação, ou seja, questão de manipulação do comportamento. Porque quando você tem essa questão de influência midiática sobre o usuário, tem essa manipulação do comportamento, porque a pessoa ela não consegue pensar por si própria. Então esse repertório é legitimado, é pertinente ao tema porque ele faz referência a um elemento da frase temática da redação, mas observe o que ele faz aqui na frente. No advento da atualidade, o problema da manipulação do comportamento por meio da internet é presente no dia a dia e tem tendência a aumentar, na mesma medida em que os avanços tecnológicos ocorrem. Vocês estão vendo que simplesmente esse repertório está solto na redação do Enem? Ele pegou e fez essa menção ao repertório, no caso aí a minoridade de Kant, mas não tem uma referência às ideias, ao projeto de texto dessa pessoa? Então, esse repertório é legitimado, é pertinente ao tema porque faz referência a um elemento da frase temática da redação, mas não tem uso produtivo. O uso produtivo ocorre quando você interliga esse repertório sociocultural com as suas ideias, com o seu projeto de texto. Se ele tivesse pegado esse repertório da menoridade de Kant, integrado ao projeto de texto, feito uma inter-relação dessas ideias com a questão da manipulação do comportamento do usuário, aí sim esse repertório ia ter uso produtivo, ia ter essa questão. Então, em relação a isso, você tem que se atentar, porque quando você fazer uma referência a um repertório, fazer uma alusão histórica, por exemplo, ou então de filosofia, igual ela fez aqui, você tem que integrar o repertório sociocultural ao projeto de texto. Agora vamos ler aqui os comentários aqui do Manual de Correção do INEP. No trecho acima, o participante apresenta o repertório na referência ao conceito de minoridade de Kant. Trata-se de um repertório legitimado pelas áreas do conhecimento e com pertinência ao tema na própria referência. Isto é, a informação utilizada se associa-se a um dos elementos da proposta, manipulação do comportamento. No caso, é o tema de 2018, né? No entanto, não há vínculo pontual entre o repertório apresentado e a discussão do texto. Portanto, não há uso produtivo do repertório que é legitimado e pertinente. Ou seja, o que adianta você ter um repertório específico para o tema se você chegar no tema da redação do Enem, simplesmente citar esse repertório e esquecer de integrar o seu projeto de texto? O que adianta ter 1001 citação, 1001 repertórios bonitos específicos para o tema se você chegar lá, simplesmente citar e deixar ele solto? Além de você não pontuar nível máximo na competência 2, que avalia a questão do repertório sociocultural, você vai perder ponto também na competência 3. A competência 3 na redação do Enem, ela avalia a questão do projeto de texto, avalia a questão do planejamento de parágrafos e da inter-relação dos elementos presentes no seu texto, no seu projeto de texto. E se você deixar um repertório solto desse jeito aqui, além de você não pontuar nível máximo na competência 2, que avalia o repertório e o enquadramento da redação na tipologia textual dissertativa argumentativa, você vai perder ponto no projeto de texto, previsto na competência 3, porque a relação entre os textos, entre os parágrafos, vai ser comprometida, porque você deixa essa lacuna argumentativa e quando isso acontece, o seu projeto de texto não está muito bem integrado. Então você vai acabar perdendo pontos na questão da competência 3 também. Aí, essa cartilha ela traz outro exemplo em relação a essa avaliação do repertório. Na de cima foi a questão do repertório legitimado, pertinente, mas que não tinha uso produtivo. Mas em relação a esse próximo exemplo aqui que a cartilha traz, ela já traz aí a questão do repertório legitimado, pertinente e com uso produtivo em relação ao projeto de texto. Quando a gente observa aqui também, o exemplo que a cartilha traz aqui para a gente. De acordo com a Constituição Brasileira de 1988, todos são livres e possuem liberdade de escolha. No entanto, no mundo virtual, essa liberdade se torna menor uma vez que os usuários têm sua privacidade comprometida e todas as informações que ele recebe são, na verdade, fruto do rastreio de algoritmos que selecionam seus principais gostos. Você percebe que esse repertório já tem uma pegada diferente?
Ele é legitimado, no caso, por outras áreas de conhecimento, aqui um argumento jurídico, né, trazido pela Constituição Federal. Mas perceba que a Constituição Federal, a princípio, não tem nada a ver com o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Qual que é a relação do repertório com o tema de redação? Nenhum. Não tem uma referência direta da frase temática da Constituição com o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Mas o que essa pessoa faz em seguida? Ela integra esse repertório com um projeto de texto. Esse é o uso produtivo. Quando você consegue associar o repertório sociocultural com o projeto de texto para incorporar na sua argumentação, para incorporar na sua relação entre as ideias. Note que o repertório não precisa estar conectado com o tema da redação. Ele precisa estar conectado com as suas ideias em relação aí à integração e o projeto de texto. Comentários aqui do manual do INEP. Nesse trecho, verifica-se que o participante apresenta repertório legitimado na menção à Constituição Brasileira de 1988, só que é sem pertinência. Por que ele é sem pertinência? Porque não tem relação com o tema. Mas olha o que acontece depois. Sem pertinência ao tema na referência direta. Observe que o trecho "todos são livres e possuem liberdade de escolha" não recupera os elementos do tema manipulação do comportamento e o controle de dados, nem se associa à internet. Só que olha o que a cartilha vai falar para a gente aqui depois. Contudo, a pertinência ao tema é encontrada no uso produtivo que o participante faz desse repertório legitimado, visto que ele vincula a ideia de liberdade à falta de privacidade que os usuários enfrentam no mundo virtual, recuperando o elemento manipulação do comportamento da proposta. Por essa razão, consideramos que o uso produtivo do repertório transformou o repertório que até então era apenas legitimado em um repertório legitimado e pertinente ao tema. O que essa cartilha está falando aqui para a gente? O que essa parte aqui está fazendo a menção aqui para a gente em relação aqui ao projeto de texto? Repertório sociocultural não precisa ser específico para o tema da redação do Enem. Ano passado, qual foi o tema do ano passado? Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais do Brasil. Qual que é o filósofo, qual que é o sociólogo que fala de comunidades e povos tradicionais? Que fala de indígenas, que fala de quilombolas? Pode até ter, mas quanto tempo você ia demorar para achar um repertório que é específico para o tema? Essa é a questão. O repertório não precisa ser específico, não precisa nem fazer referência ao tema da redação. Você vai usar um repertório, pode utilizar o repertório Coringa, né, por exemplo, e integrar esse repertório com as suas ideias. Porque é assim que tem que ter. Porque quando você associa o repertório com as suas ideias, esse vai ser o uso produtivo que vai pontuar nível 5 na competência 2, que avalia a questão do repertório. Repertório tem que estar integrado com um projeto de texto, com as suas ideias. Não precisa ser específico para o tema da redação. Isso aqui não é eu que estou falando. Isso aqui é o manual de correção do INEP. Esse é o mesmo manual que os corretores oficiais do Enem utilizam para avaliar a sua redação. É isso aqui que vai pontuar na redação do Enem. Ah, mas o meu professor, o blogueirinho do Enem, fala que tem que ter um repertório específico. Problema dele. Certo? Problema dele. O repertório não é avaliado desse jeito. O corretor vai utilizar o que ele vê no manual do INEP para avaliar o seu texto. Não é opinião de blogueiro de Enem, muito menos de professor de redação. Essa é a questão. Se o corretor gostar de um repertório, achar que um repertório é melhor do que outro, problema dele. A redação não é pautada em critério subjetivo de avaliação do corretor. O corretor não pode criar um critério para avaliar o seu texto, certo? Se ele gostar de um repertório, achar que um repertório é melhor do que o outro, não tem nenhum problema, porque ele não pode fazer esse critério subjetivo para julgar o seu texto. Eu gosto de falar, quando eu fiz o curso para ser corretor de redação, que assim, um corretor de redação do Enem não corrige redação. É isso mesmo que vocês escutaram, um corretor não pode corrigir a sua redação do Enem. Justamente porque corrigir está associado a critérios subjetivos. Ele pode simplesmente atribuir, valorizar ou desvalorizar a sua redação de acordo com gostos. E não é assim que acontece na redação. A redação do Enem é pautada em critério objetivo. Cada competência é avaliada de uma forma. Tem uma tabela específica de avaliação de cada competência. Então, o avaliador tem que olhar nessa tabela para classificar o seu texto, né?
de acordo com o que eu estou mostrando aqui para vocês, aqui nesse manual oficial aqui do INEP. Não é o atualizado, tá, atualmente, não é o de 2022, né, porque quem tem acesso é só os corretores oficiais do Enem. É um manual aqui um pouco mais antigo, mas vale do mesmo jeito, porque a avaliação, a grade específica não muda em relação ao ano. Mudam vírgulas do manual de correção do INEP para o outro. Tanto é que a cada cartilha que o INEP traz para a gente, que ele traz esses exemplos, ele pega exemplos das redações nota 1000 do ano anterior. O manual que vai sair desse ano, de 2023, vai pegar exemplo das redações nota 1000 do ano passado, no caso 2022. Então não faz sentido mudar, porque a grade específica não muda. Mesmo mudando aí de Sebrasp, antes era FGV, né, a banca de aplicação da prova, agora é Sebrasp, não pode mudar a tabela de correção, porque a avaliação é do mesmo modo. Então o corretor ele não vai corrigir a sua redação, ele vai analisar de acordo com a tabela. Porque senão ele poderia muito bem atribuir a nota que ele bem entendesse. E não é assim que acontece. Ele tem que olhar na tabela de avaliação do repertório para atribuir a sua nota. É por isso que se ele gostar de um repertório, achar um repertório melhor do que o outro, não tem nenhum problema. Porque isso aí não está previsto na questão do manual do INEP. Ele pode simplesmente atribuir a nota de acordo com gostos. E não é assim que acontece. Ele tem que olhar aqui na tabela de correção. Para o Enem, certo? Para o Enem, Turma da Mônica é a mesma coisa que Machado de Assis. O repertório vai ser avaliado do mesmo jeito. Não tem um repertório que é melhor do que outro. Em relação à questão do repertório também, na avaliação aqui dessa competência 2, né, que o corretor é orientado para avaliar, são classificados de acordo com níveis específicos, de acordo aqui com a tabela de correção. Né? É isso aqui que o corretor vai usar para avaliar o seu repertório. E como que ele avalia? Na competência 2, né, na tabela de avaliação, vai ter isso aqui, ó. Questão do repertório. Apresenta muita cópia dos textos motivadores? Se ele apresentar muitas cópias, vai ser sim, ou seja, nível 2. O nível 2 configura 80 pontos na competência 2, que avalia o repertório. Mas se o repertório não tiver muitas cópias do texto motivador, ele vai se fazer outra pergunta. No caso aqui, ó, é baseado nos textos motivadores. Se for sim, vai ser nível 3. E o nível 3 na competência 2 atribui 120 pontos na sua avaliação. Mas se não tiver muitas cópias do texto motivador, ele vai se fazer outra pergunta. No caso, é legitimado? Que eu tinha explicado aqui para vocês, né, o que é um repertório legitimado. Se for não, ele vai continuar no nível 3. Então não adianta você trazer um repertório se não tiver base teórica em outras áreas de conhecimento. Porque se você trazer um repertório com a fonte Vozes da Minha Cabeça, ele vai ganhar 120 pontos, nível 3. E não vai pontuar nível máximo, vai fazer você perder ponto, inclusive. Se ele for pertinente ao tema, se ele for legitimado, né, no caso sim, ele vai se fazer outra pergunta. É pertinente ao tema? Se for pertinente ao tema, se não for pertinente, continua no nível 3. Ou seja, não adianta trazer um repertório se você não conseguir fazer uma referência do repertório com a frase temática da redação, ou com a integralização das suas ideias. Vai continuar aqui no nível 3 e vai ganhar 120 pontos aí na competência 2. Mas se o repertório for pertinente, ele vai se fazer outra pergunta, né? No caso sim. O uso é produtivo? Se não for uso produtivo, vai ser nível 4. Ou seja, não adianta o repertório ser específico para o tema, mas você não conseguir integrar a ideia do repertório com seu projeto de texto. Quando você coloca um repertório na redação do Enem, você tem que automaticamente colocar uma frase que interligue o repertório com a discussão proposta na redação do Enem. Esse é o uso produtivo. Associar o repertório com a sua discussão na redação do Enem. E se ele tiver uso produtivo, aí sim vai ser o nível 5, a questão do repertório. Tem uma quantidade mínima de repertório que eu preciso colocar na redação do Enem? A gente tem outra orientação aqui da questão do manual do INEP também. Né? A exceção do repertório desenvolvido a partir de muitos trechos de cópias do texto motivadores, a presença de 2 ou mais repertórios de níveis distintos implicará na sua avaliação do nível mais elevado. Por exemplo, uma redação que apresenta 3 repertórios baseados nos textos motivadores, que é o nível 3, né, que a gente viu aqui agora, e um com uso produtivo de repertório legitimado e pertinente, que é nível 5, será avaliada no nível mais elevado, ou seja, nível 5. Traduzindo aqui para vocês, você só precisa de um repertório na redação do Enem. Você não precisa colocar mais de um, porque só um vai ser avaliado em relação a esse texto, se é legitimado, pertinente e ter uso produtivo. Eu vejo muita gente aí falando que tem que ter repertório, tem que justificar seu ponto de vista. O seu problema na redação do Enem não é com o repertório sociocultural. O seu problema na redação do Enem é com a organização, porque de acordo com essa tabela, olha o que ela está falando aqui pra gente.
Se você tiver um repertório, se você não fizer nenhum repertório, se você pegar informações dos textos motivadores, você vai ganhar aqui nível 3. E o nível 3, na avaliação do repertório previsto na competência 2, atribui 120 pontos. Agora faz os cálculos. Se você ganhar nível 5 na competência 1, na 3, na 4 e na 5, você vai ganhar 200 pontos em cada, certo? 200 pontos na competência 1, 200 pontos na competência 3, 200 na competência 4 e 200 na competência 5. Mais 120 que você consegue aqui nessa tabela de avaliação do repertório sociocultural, se você não fizer repertório, você consegue ganhar até 920 na redação do Enem sem fazer um repertório. E tem gente que fala que o repertório é o principal da redação. Isso aqui é o manual do INEP. Mais uma vez repetindo aí para quem está chegando agora, tá? Manual do INEP é absoluto e inquestionável. Isso aqui não é eu que estou falando, não é eu que estou afirmando. É o manual do INEP. Essa aqui é a tabela de avaliação do repertório sociocultural aqui do texto. Que ele está trazendo aqui para a gente, tá? E essa questão aqui do repertório também, conversando aqui com vocês a respeito disso, eu trouxe aqui alguns exemplos também, tá? De algumas redações aí que ganharam nota 1000 no Enem. E um dos exemplos que eu queria trazer aqui para vocês é a respeito dessa redação aqui. Ela é de 2014, tá? Ela tem um projeto de texto um pouco diferente. A tabela de avaliação do repertório aqui do ano de 2014 é um pouco diferente, tá? Pra gente. Só que o objetivo dessa redação que eu peguei aqui é para ensinar vocês a respeito aqui do repertório sociocultural. Para ver como tem esse uso produtivo aqui em relação ao texto da redação do Enem. Então, em relação a esse repertório, perceba que esse tema aqui é do Enem de 2014, né? No caso, foi publicidade infantil em questão no Brasil, né? Então, olha o que essa pessoa usou. Ela utilizou um desenho animado para justificar o seu ponto de vista. Uma criança imitando os sons emitidos por porcos já foi atitude considerada como falta de educação. No entanto, após a popularização do programa infantil Peppa Pig, essa passou a ser uma cena muito comum no Brasil. Perceba que ela integra esse repertório que não faz relação direta com o tema da redação do Enem com o projeto de texto, ou seja, a questão da publicidade infantil em questão no Brasil, né? O desenho animado sobre uma família de porcos falantes não apenas mudou o comportamento dos pequenos, como também aumentou o lucro de uma série de marcas que se utilizaram do encantamento infantil para impulsionar a venda de produtos relacionados ao tema. Perceba a integralização que ela consegue fazer em relação a esse repertório com a frase temática da redação, né? Então, ela associa esse vínculo pontual do repertório com a discussão proposta. Com isso, nível 5 aí na competência 2, né, questão do repertório. Mais uma vez, essa redação é de 2014. Ela não tem um padrão oficial e de acordo com a gente está vendo aqui nas competências atuais, né, nas redações atuais. Mas eu trouxe ela aqui para mostrar para vocês em relação a essa avaliação do repertório. Outra redação que eu queria mostrar aqui para vocês também, uma redação que ganhou nota 1000 no tema do Enem PPL, né, de 2020, que foi a falta de empatia nas relações sociais do Brasil. Em relação a isso, olha o repertório que ela utilizou. Falta de empatia nas relações sociais do Brasil, ela utilizou a Bíblia como repertório. Para vocês terem uma ideia da dinamicidade que é possível utilizar em relação a esses tipos de repertório na redação do Enem. Olha o que ela fez aqui. Amai o próximo como a si mesmo. Essa citação feita no livro sagrado dos cristãos, a Bíblia, mostra a importância de promover a empatia ao próximo para o bom funcionamento da sociedade. Olha a simplicidade e a objetividade desse repertório nesse texto. Ela integra o repertório que ela trouxe com a discussão proposta no tema da redação do Enem. Essa referência direta na frase temática, inter-relação do repertório com a ideia que é prevista no tema da redação do Enem, que trouxe aí o uso produtivo, que integralizou o projeto, o repertório, né, no projeto aí do corpo do texto. Então ela associa essa questão do repertório, que não faz vínculo direto com o tema da redação, com o tema, que foi a falta de empatia nas relações sociais do Brasil. Olha o que ela faz aqui. Ela faz agora uma quebra de expectativa. Entretanto, no cenário atual brasileiro, é evidente a falta desse sentimento nas relações sociais, conforme pode ser visto no número de casos de violência contra a mulher e na agressão aos indivíduos com orientação sexual distinta. Assim, torna-se necessária a adoção de medidas pelos órgãos governamentais e pela população, visando o retorno da harmonia interpessoal. Então, ela faz essa referência aqui do repertório, né, no caso, a Bíblia, com o tema da redação, integrando esse repertório aí no projeto de texto e consegue, assim, nível 5. Para vocês perceberem que o repertório não precisa ser específico para o tema e nenhuma coisa, assim,
complexa. Você não precisa trazer um repertório complexo de Machado de Assis, alguma coisa do tipo, para pontuar nível 5 aí na competência 2. Porque vai ser avaliado aí do mesmo jeito. Pode ser uma série, um desenho, um, um autor, um professor, pode ser do jeito que você quiser. Mas tem que ter essa característica, legitimado, pertinente e ter uso produtivo. Então, gente, para quem está me acompanhando aqui, não sei se vocês têm mais alguma dúvida. Acho que por enquanto não teve nenhuma conversa aqui no chat, né? Então eu vou. Já tem 30 minutos aqui de live, eu vou pausar essa live, né? Encerrar a live aqui para vocês. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo também, né? Dar uma sugestão aí. Foi só um teste aqui que eu fiz aqui no TikTok. E, enfim, obrigado pela atenção e até a próxima aí para vocês.